Olá pessoal, História com o professor Flávio. Vamos falar sobre os hebreus hoje? Vamos lá. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre judeus, né? Israelenses, israelitas. Pois é, estamos falando de povos que eram descendentes dos judeus, né? Dos hebreus, aliás. Bom, pessoal, esse nome hebreus ele tem origem em Hebrom, tá? A região onde eles ficavam. Bom, vamos lá. Lá na Antiguidade Oriental, tinha um senhor lá chamado Abraão, né? E Abraão, ele e o seu grupo, né? E os judeus e os hebreus, eles moravam numa região, numa cidade chamada Ur, lá na Mesopotâmia. Essa região aí, ela era politeísta, tinha todas as características da Mesopotâmia. Então vai haver um recebimento, né, por meio de Deus, de uma mensagem que dizia sobre uma terra prometida. Os hebreus, então, se reuniram sob o comando de Abraão, que logo no início era Abrão, saíram, né, em busca dessa cidade, dessa terra prometida. Aí você pergunta, professor Flávio, por que eles saíram? Tem causas? Tem sim, pessoal. Então, por exemplo, fome, tá? Invasões de povos, tá certo? Então, eles queriam uma segurança, eles queriam ter uma tranquilidade maior. Então, migram, é um povo conhecido por várias migrações, tá bom? O que é que vai acontecer então? Saindo de Ur, vão para Canaã. Acredito que você já ouviu falar Canaã, cananeus. Pois é, nessa região seria a terra prometida, tá certo? Onde hoje fica ali Israel, tá bom? Aquela área ali. Onde hoje é muito comum você que lê a Bíblia, você que tem contato com a história dos hebreus, ouvir falar do Rio Jordão, né? Onde Jesus foi batizado. Pois é, depois de um bom tempo que os hebreus ficaram ali, começou a haver uma série de questões também que fizeram com que eles saíssem de Canaã e fossem buscar uma outra localidade que lhes desse mais fartura, tá certo? Então, eles saíram de Canaã. Também porque era necessário melhorar a alimentação, estava havendo conflito com os povos lá. E foram para o Egito. Chegando no Egito, os hebreus ficaram na região noroeste da África, na região chamada o Delta do Nilo, tá? Em forma de delta, onde o rio deságua lá no mar Mediterrâneo. Pois bem, os hebreus ficaram lá e começaram a se adaptar ao processo de sobrevivência naquela região ali. Vimos histórias, né? Acredito que vocês também, apesar da idade. Então, por exemplo, ouviram sobre José, José, o príncipe do Egito. Né? Então ele sairia da camada mais pobre e teria chegado a ocupar um cargo muito importante. Bom, pessoal, os hebreus passam séculos ali. E o que é que acontece? Vai haver invasões nessa região do Egito de outros povos. Por exemplo, como os Ixos, bem mais evoluído que os egípcios em relação a armamento. Né? O que é que vai acontecer? Os egípcios eles passam a ter uma atitude de perseguição aos povos estrangeiros que estivessem por ali. Pois é isso que acontece, né, com os hebreus. Os hebreus passam a ser perseguidos. Aí se você coloca assim, ô professor, em relação às pragas do Egito e tal, bom, é a questão bíblica. Estou trabalhando com vocês a questão histórica, tá bom? De acordo ou com o ponto de vista dos historiadores. Vamos lá, tá certo? Bom, os hebreus passam a ser perseguidos pelos egípcios. Tanto é que nesse momento, aí vocês têm a história de Moisés. Então Moisés sai, né, levando o pessoal, promovendo o êxodo, que é muito conhecida essa passagem. É nesse momento que acontece o recebimento dos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos significa a oficialização do monoteísmo, que só existe um único Deus. Tá certo? Então,
os hebreus eles não poderiam fazer rituais, adorações a estátuas, outro tipo de deuses, né, em formato de animais e tal. Seria Deus, tá bom? Então, era voltado unicamente para um único Deus. O que é que acontece? Continuam. E tem também, nesse momento, a passagem do Mar Vermelho. A abertura do Mar Vermelho. Então, é muito conhecido, né? Então, Moisés coloca lá o cajado e o mar se abre. E os hebreus conseguem passar. Quando os egípcios estão perseguindo os hebreus, o mar fecha. Né? Todos vocês conhecem isso aí, acredito que muitos de vocês conhecem. Bom, os hebreus voltam para Canaã. Professor, essa região de Canaã seria onde? Bom, gente, eu acredito que vocês já ouviram falar em Israel, tá certo? Na Palestina, no Rio Jordão, tá certo? Na área da Ásia, né, que eles sobreviveram ali. Então, chegando lá, eles mudam o tipo de governo, o tipo de liderança política que vai haver. Então, por exemplo, até agora, quando eu falei para vocês de Abraão, lá na região de Ur, quando eu falei para vocês de Moisés, né, saindo do Egito, eu estava falando de vocês de patriarcas. Então, o primeiro tipo de governo dos hebreus era chamado patriarcado. O patriarca, aquele que tem um chefe, né? Aquele que tem uma liderança religiosa, aquele que tem uma liderança política, os patriarcas. Quando chegam na região de Canaã, começa a haver os juízes, período dos juízes. Então, professor, como assim juízes? Chefes militares. Tá certo, pessoal? Então, era um povo que estaria lá com o intuito de combater as pessoas, os invasores. Mas isso é um assunto para a próxima aula, tá bom?